Olá, vou iniciar a gravação de uma aula que é muito importante para os alunos de engenharia civil e ambiental. Vocês vão precisar desses conhecimentos em outras disciplinas, como Geotecnia 3, Mecânica, Geotecnia Ambiental, Mecânica das Rochas. E essa aula foi totalmente baseada nos capítulos 12, 13, 14 e 15, né, do livro do professor Carlos Souza Pinto. Essa aula especificamente é a aula referente ao capítulo 12. Né? Eu vou dividir em capítulos e vou colocar tudo no YouTube, no nosso canal. E aí vocês vão poder acessar, inclusive, após, né, o término da disciplina. Ok? Essa aula, ela de certa forma é uma revisão da aula que nós já tivemos, mas eu decidi fazer essa revisão para que as aulas do capítulo 13, 14 e 15 fizessem um pouco mais de sentido, já que nessa aula específica eu vou seguir inteiramente as ideias postas no livro do professor Carlos Souza Pinto. Basicamente, a primeira coisa que nós vamos estudar é sobre estado de tensão, né, estado de tensões e critério de ruptura. Né? A primeira aula nas primeiras aulas que nós tivemos, ainda no primeiro mês de aula, em fevereiro, eu expliquei para vocês, né, que existe uma diferença entre força e tensão. Né? Enquanto força é um tensor e está aplicada sobre um ponto, força é um vetor e está aplicada sobre um ponto. Então, nossas forças estão aplicadas num ponto, geralmente, né, ou num corpo, mas a gente geralmente considera que está sob o centro de gravidade, e é um vetor. As tensões, elas estão distribuídas certo? E elas são representadas por um tensor. Nós, inclusive, definimos esse tensor, né, o tensor de tensões, né, se nós chamarmos aqui nossa tensão I, J, né, onde o I e o J são as direções, nós teríamos, né, que a tensão IJ ela está agindo num plano, né, cuja a seção transversal tem direção I e cuja força está agindo nessa seção transversal está na direção J. Né? Só para ilustrar aqui, se nós tivéssemos aqui um elemento representativo, nós teríamos aqui essa seção transversal, deixa eu trocar a cor, nós teríamos essa seção transversal com essa normal e essa seção transversal com essa normal. Né? Então, vamos supor que é X, aqui é Y, né? E agindo nessa seção transversal, nós poderíamos ter uma força na direção X e uma força na direção Y. Né? A mesma coisa aqui, uma força na direção Y e uma força na direção X. E isso daria, por exemplo, né, origem às tensões X, né? Ou seja, agindo, né, na seção transversal X, na direção X. Né? Ou YY, que seria uma tensão agindo na seção transversal Y, né, na direção Y. E aí também nós teríamos, né, o XY e o YX, seguindo a mesma ideia, e a gente já até discutiu isso várias vezes, né, que essas duas aqui, sempre que o corpo tiver equilíbrio, essas duas são iguais. Ok? Então, nós vamos estudar um pouquinho sobre estado de tensão. Né? Lá atrás ainda também, né, nós estudamos, né, o estado de tensão sobre, por exemplo, né, uma superfície. Né? Então, vamos aqui para o nosso quadro e vamos imaginar, né, por exemplo, que nós tivéssemos aqui, né, um solo, né, um maciço constituído aqui por dois materiais, né, o que eu vou chamar de solo 1 e aqui de solo 2. Né? Então, nós aprendemos a calcular aqui, por exemplo, as tensões, né, num ponto, por exemplo, a tensão nesse ponto aqui, tensão vertical nesse ponto, né, seria basicamente essa altura. Deixa eu trocar a cor. Né, nós teríamos então aqui essa altura de solo. Né, então aqui vamos supor que a gente tivesse aqui uma profundidade Z1, né, essa tensão Z1. Então seria essa profundidade de solo Z1 vezes o gama desse material 1 aqui. Tá certo? Vou chamar aqui só de gama. Né? Aí imagina que a gente está querendo calcular então, né, em outro ponto, por exemplo aqui, nesse ponto sigma, a tensão vertical nesse ponto 2 aqui. Então, o que a gente teria que fazer? A gente teria que pegar o peso que está sobre,
né, todo esse material aqui, né, sobre esse ponto, né, nós teríamos que calcular todo esse peso e dividir pela área, né? Como é que a gente faz isso, né? A gente pegaria basicamente a espessura dessa camada, né, vamos chamar aqui de H1, né, então nós pegaremos H1 vezes o peso específico desse material 1 aqui, eu chamo de 1 aqui, gama 1, né, então isso me daria tensão nesse ponto, mas ainda falta, né, esse restinho aqui, né, então isso aí seria mais, por exemplo, né, um Z2 aqui, Z2 vezes o gama 2, né, então a tarefa é muito simples, né, basta a gente calcular o peso, né, então a tensão vertical, né, vai ser o peso dividido pela área, né, lembrando aqui que o peso é o gama vezes o volume, dividido pela área, né? Lembrando que o volume é a área vezes essa altura, dividido pela área, né? O que resulta aqui na nossa fórmula, né? É gama H, tá certo? Aí, preste atenção, aqui eu estou sempre falando a palavra peso, peso, peso. Então, quando a gente fala a palavra peso, né? Ou seja, não importa o que tem aqui, importa o peso desse material. Nesse caso, nós temos as tensões, certo? Totais. Aí, né, sempre é bom lembrar que, além das tensões totais, nós temos as tensões efetivas, né? Então, nós temos um segundo grupo aqui de tensões também, né? Exatamente da mesma forma que a gente fez aqui para o primeiro caso, né? Imagina que a gente tivesse aqui, né, uma situação como essa, nós temos aqui dois pontos que a gente está querendo avaliar, então nós já sabemos calcular as tensões totais, né? Só que a gente também tem as tensões efetivas, né? As tensões efetivas, elas não estão relacionadas com o peso, né? Elas estão relacionadas com a transmissão grão a grão. Então, imagina que você tem aqui, por exemplo, a água, né, sobre uma determinada... Então, essa aqui é a superfície da água, né, e aí, consequentemente, nós teríamos, né, pressão da água abaixo dessa superfície. Então, enquanto as tensões totais, né, as tensões totais estão relacionadas com o peso, as tensões efetivas, né, você tem que pegar e avaliar o peso menos o empuxo, né, que é exatamente o que vai ser transmitido grão a grão. Daí sai aquela fórmula, né, que foi definida pelo Terzagh, em que as tensões efetivas, né, vamos colocar aqui as verticais, mas vale para todo mundo, as tensões efetivas são as tensões totais menos a poropressão. Aí, menos a poropressão. Para você nunca esquecer, né, a diferença, lembra que as tensões totais estão relacionadas com peso e que as tensões efetivas estão relacionadas com o empuxo de água. Empuxo de água. Ok? Aí, existe uma coisa em geotecnia que é bem interessante, que é, em muitos casos, nós não precisamos somente da tensão vertical total e da tensão vertical efetiva. Nós também precisamos das tensões horizontais. São vários exemplos. Daqui a pouco, no final dessa aula, eu vou citar um, que é talvez o mais clássico, que é o cálculo de empuxo sobre paredes. Então, e aí é interessante porque o cálculo das tensões totais e efetivas verticais é muito fácil, né? Ele se dá por essa fórmula aqui, né, que está no livro, né, de uma maneira mais matematicamente correta, né, é basicamente, né, as tensões totais vão ser o somatório dos gamas de cada um dos materiais, né, vezes a altura desse material, né? Se você descontar disso a poropressão, né, o livro chama, né, eu chamo poropressão de PW, o livro chama de U, né, mas não faz nenhuma diferença. Se você imaginar, né, que as poropressões estão agindo, então as tensões efetivas são isto aqui.
E aí fica a pergunta, como é que eu faço para calcular as tensões horizontais? As tensões verticais foi fácil, né? Como é que eu faço para calcular as tensões verticais? Então, para calcular as tensões verticais, nós podemos fazer uso, né, de ensaios de campo, tá certo? Ensaios de campo. Mas, geralmente, a gente não tem acesso a isso, né? Ensaio de campo para medir as tensões horizontais não é uma coisa muito comum em geotecnia. Então, a gente faz uso de um conceito, né? De um conceito, que é o conceito de coeficiente de repouso. Repouso, né? A palavra repouso aqui, ela diz respeito ao solo estar, não, né? Vou enfatizar aqui o que é que significa isso. É que não há deformações laterais, ok? Que é exatamente quando o solo está parado, né? Então, esse coeficiente de repouso, ele tem uma letra, né, que representa, ele é muito conhecido, na verdade a gente nem vai ficar chamando de coeficiente de repouso, a gente vai ficar chamando pelo símbolo dele, que é o K0, tá? Por que se chama K0? Porque, na verdade, a gente tem outros dois Ks, né? A gente tem dois outros coeficientes, né, que vocês vão estudar em Geotecnia 3 ou em outra disciplina, tá? Que é o coeficiente de empuxo ativo, que é o Ka, e o coeficiente de empuxo passivo, que é o Kp. Só que nessa disciplina aqui a gente vai focar só no K0, tá certo? E então a gente tem aqui, né, duas possibilidades de calcular as tensões horizontais, né, por ensaio, né, no caso do ensaio ele já te dá a tensão horizontal, né, o valor, ou, né, por meio do coeficiente de empuxo, né, eu acabei esquecendo a palavra aqui, empuxo, né? Mas geralmente a gente chama só coeficiente de repouso, né? Que é o coeficiente K0, tá certo? E o que é que esse coeficiente nos dá? Vamos dar uma pensada aqui, ó. Presta atenção. Ele nos dá, né? O coeficiente de empuxo no repouso nos dá a relação entre a tensão horizontal efetiva e a tensão vertical efetiva. Cuidado, tá? Você não pode aplicar, tá certo? O coeficiente de empuxo, eu vou colocar aqui de vermelho para chamar a atenção, né? O coeficiente de empuxo não pode ser aplicado sobre as tensões totais, né? E o motivo é relativamente simples. Né? Você imagina o seguinte, o coeficiente de empuxo, né, da água, o coeficiente de empuxo da água é 1, né? O que significa isso? Significa que se você estivesse medindo a tensão, né, horizontal na água, né, o W aqui de água, e você estivesse medindo a tensão vertical na água, né, elas duas são iguais, isso é um princípio, tá certo? Agora vamos fazer o desenvolvimento aqui. Imagina que você está aplicando um coeficiente de empuxo, né, que é diferente de 1, ok? Vamos imaginar que você está aplicando um coeficiente de empuxo que é diferente de 1. E vamos imaginar que você cometeu o erro, né? Isso aqui está errado. O erro, tá certo? De aplicar sobre as tensões totais. Vamos lá? Então, você pega aqui K0 é igual a sigma H sobre sigma V. Aí, arrumando, então você teria que o sigma H é igual a K0 sigma V. Ora, mas quem é o sigma V? Sigma V é igual a tensão efetiva mais pressão na água. Aí, olha que absurdo, né? Você teria, né, que a tensão total seria K0 sigma V efetivo mais K0 PW, né? Ou seja, você estaria dizendo o seguinte, olha, a tensão horizontal na água, tá certo? Não é igual, né? Você está dizendo assim, é vertical, é diferente da vertical, né? E isso é um erro, tá bom? Então, cuidado com isso aqui, ó. Cuidado, tá certo? Muito cuidado, se você errar isso aqui, você erra todos os seus cálculos, tá bom? Mais um comentário sobre o coeficiente de empuxo, né, que vai aparecer lá nos slides, ele pode ser estimado, tá bom? Ele pode ser estimado por uma fórmula que está no livro, tá? Que vem da elasticidade, que é você usar o Poisson dividido por 1 menos Poisson, tá bom? Isso aqui vem da teoria da elasticidade. E eu não achei no livro, mas eu acho que é importante colocar aqui, tá? No nosso livro texto,
ele tem basicamente, né, essa fórmula que é baseada no atrito, né? Então, é 1 menos seno do ângulo de atrito, tá? Onde isso aqui, né, o φ é o ângulo de atrito, né? Isso faz bastante sentido, porque, afinal de contas, né, o atrito entre as partículas é que vai permitir que seja ou não transferido, né, alguma tensão, né, para lateralmente, tá bom? Aí é bom você meditar um pouquinho, né? O coeficiente de empuxo, né? Ele não pode ser menor do que zero, né? No máximo ele é igual a zero, né? O que é que significa isso? Significa que um corpo, né? Você imagina que um corpo está sendo, né? Digamos assim, tem uma tensão nessa direção e que ele não transmite nada nessa, né? É zero nessa direção. Isso aqui, geralmente, os materiais autoportantes, né? Geralmente tendem a ter um K0, né? Você não imagina, por exemplo, uma parede transmitindo, né, uma parede aí da sua casa, transmitindo uma tensão horizontal para ninguém que encoste nela, né? O coeficiente de empuxo, ele geralmente, né, para solos, né, ele é menor do que meio, né? Ele assim, para a maioria dos nossos solos, né, ele vai ficar aí no intervalo próximo de meio, né? Mas ele pode ser igual a 1, tá bom? E ele pode até ser maior do que 1, tá certo? Ele pode até ser maior do que 1, não existe nenhum impedimento para isso. Então, em teoria, a gente não tem impedimento. Aí, só um comentário, né? Aí é bom vocês lembrarem das aulas de Geotecnia 1, tá? Solos sedimentares, não sei porque eu escrevi com T, mas tudo bem. Sedimentares, tá certo? Eles tendem a ter aí um K0, né? Um pouco, né? Vamos colocar aqui em torno de meio, né? Menor do que meio. Não é uma regra, pessoal, cuidado. Tá? É só solos sedimentares, eles vão ter aí um coeficiente de empuxo em torno de meio, tá certo? Já solos residuais, né? Solos residuais, aí depende residuais. Aí depende do que aconteceu com a rocha-mãe, né? Então, por exemplo, se a rocha-mãe, né, foi comprimida lateralmente, você pode aí facilmente ter coeficiente de empuxo maior do que 1, né, ou próximo a 1, tá bom? Então, o coeficiente de empuxo é uma propriedade um pouco complicadinha, né? A gente está apresentando aqui algumas propostas, mas não é nada definitivo. Aí, né, só continuando aqui no nosso livro, né, então a gente teria aqui, né, por exemplo, para as areias, né, se você quiser fazer uma estimativa do seu coeficiente de empuxo, né, no repouso para areia, isso aqui é uma fórmula excelente, tá bom? Você vai estar errando aí um pouquinho, mas não vai estar muito longe da realidade. Já para, se for uma argila normalmente adensada, né, também essa fórmula aqui é boa. Agora, se for uma argila pré-adensada, né, ou sobre-adensada, como o livro descreve, né, aí muda um pouquinho, tá? Aqui nós temos a razão de sobreadensamento, né, que nas minhas aulas de adensamento está escrito como OCR. O que é isso? Tá? Quando você precisa assistir às aulas de adensamento para saber o que é isso, tá? O OCR, ele é a relação entre a tensão efetiva no solo, né? Agora, né? Vamos botar aqui agora, tá certo? Opa, desculpa, errei. É a tensão efetiva no tensão de pré-adensamento, desculpa. É a tensão de pré-adensamento, então você tem que assistir lá a aula para saber o que é isso, né? Tensão de pré-adensamento, certo? Dividido pela tensão, né, em campo. Tá bom? Que eu estava chamando de agora, né? A tensão que você está medindo lá em campo, tá bom? Essas duas fórmulas aqui, elas são importantes, né? São fórmulas que, se você for trabalhar com a geotecnia, é bom você dar uma decorada nelas, né? Sempre lembrar delas, tá ok? Então, vamos aqui para mais um gráfico interessante, né? Eu tinha esse equipamento lá no laboratório, infelizmente ele não está mais funcionando, vou tentar colocar para funcionar novamente, que é um equipamento que permite medir a tensão horizontal, né, durante o ensaio de compressão. Tá? Se você fizer isso, você vai obter mais ou menos um gráfico assim durante um carregamento. Então, aqui você está carregando o solo. Carregando o solo.
Está escrito aqui, eu só estou enfatizando. Então, e ele é constante, né? A gente mede isso aqui e ele é constante, tá? Agora, durante o descarregamento, ele tende a ficar maior, né? Aí, por isso, pessoal, que nessa fórmula aqui, ó, vocês estão vendo? Você tem aqui o valor constante, né? Então, digamos assim, nesse gráfico, esse cara aqui, ó, né, durante o carregamento, ele tenderia a ser, né, K0 igual a 1 menos seno de φ, tá? E esse cara aqui é exatamente aquela correção que tem para o sobreadensado. Quando vocês estudarem lá o adensamento, vocês vão ver que isso aqui foi a máxima tensão que o solo foi submetido e qualquer ponto aqui está sobreadensado, ok? Maravilha. Vamos agora mudar de assunto, a gente vai falar agora sobre tensão num plano. Então, voltando aqui para a nossa aula, né, falando um pouquinho sobre tensão num plano, a gente já estudou isso aqui, né, quando a gente estava estudando o próprio conceito de tensão, né, conceito de tensão, né, e além disso também, a gente estudou isso aqui quando estava estudando círculo de Mohr. Mas o que importa aqui para a gente é a gente ter a ideia, né, de que as tensões, elas atuam num plano, né? Então, por exemplo, quando eu estou analisando lá o meu círculo de Mohr, o que eu estou fazendo, de certa forma, é isso aqui. Então, aqui tem um caso simplificado, no livro está mais simplificado que nas nossas aulas, né? Então, nas nossas aulas está mais completo. Então, você imagina que você tem aqui um estado de tensão, né? Vou tentar desenhar aqui em cima mais ou menos o que a gente tem. Você imagina que aqui a gente tem um estado de tensão, né? Então, ele nos deu aqui o sigma x igual a sigma 3 e o sigma y igual a sigma 1, sendo que as tensões cisalhantes no plano x e y são zero. Então, o que que significa? Significa que a gente tem um círculo de Mohr bem comportadinho, né? E o que é que o círculo de Mohr nos dá? Cada ponto do círculo de Mohr corresponde a um plano, né, que você pode medir, né, fazer a medida dele aqui a partir do conceito de polo, né, que nós estudamos lá na aula sobre o círculo de Mohr. Né? Aqui é só realmente uma, entre aspas, revisão, né, relembrando aqui com vocês, tá certo? No nosso livro, né, as equações do círculo de Mohr, elas estão simplificadas. Então, isso aqui são as equações, né, do círculo de Mohr, só que elas estão simplificadas, né? Então, eu recomendo que vocês peguem aí as aulas, né, que eu dei para vocês, tá bom? Mas o que interessa aqui para a gente, né, é que se a gente usar isso aqui para fazer um círculo, o que que a gente vai ter, né? Vou levar isso aqui lá para o nosso quadro, tá bom? Vamos levar lá para o nosso quadro, né? E dessa forma aqui fica legal, porque fica assim, ó, fica um círculo, né? Com raio. Qual é o nosso raio, né? O nosso raio vai ser, presta atenção, isso aqui já tinha sido definido, né? Sigma 1 menos sigma 3 dividido por 2. E o nosso centro, né, é sempre sobre o eixo das abscissas e sigma 1 mais sigma 3 dividido por 2. Então, se a gente fizer aqui o nosso, né, um resuminho aqui do nosso círculo, né? Então, aqui é o tal, aqui é o sigma efetivo ou total, né? No caso do círculo de Mohr, pode ser os dois. E isso aqui, né, é o nosso círculo desenhado, onde aqui é o sigma 3 e aqui é o sigma 1, que é um caso específico. Aí, preste atenção que se eu quiser um ponto qualquer, olha que interessante, né? Eu partindo, presta atenção, partindo do centro, né? Se eu marcar aqui um ponto, esse ângulo aqui é 2α. Como é que eu sei que é 2α, Manel? Está na equação, ó. 2α, né? Então, eu estou no centro, ó, presta atenção, eu estou no centro, tá? Estou no centro. Aí eu marco o raio, tá aqui o raio, tá certo? E aí, a minha tensão normal vai ser, né, centro mais, né, ó, centro mais, né, o raio decomposto, né, no eixo das abscissas. E quem vai ser a minha tensão cisalhante? Vai ser raio, certo? Seno, que é nada mais do que decompor no eixo das ordenadas, tá bom? Então, essa equação aqui, ela representa o círculo da maneira, né, muito fácil de ser vista, né, muito tranquila de ser vista, tá certo? Aí, só queria lembrar vocês que nas nossas equações, né,
na verdade, a gente não está só com sigma 1 e sigma 3, a gente está com a equação baseado em sigma x, sigma y e tal xy, ok? Então, a gente escreveu. Inclusive, não sei se vocês se recordam, eu até passei para vocês uma planilha no Excel, onde é possível montar, né, os círculos. Qualquer coisa, você procura lá as aulas, lá no Teams. Ok. Isso aqui é basicamente o que a gente estava falando agora há pouco, né? Então, a gente tem aqui o nosso círculo de Mohr, né? Se a gente partir aqui do nosso centro, fica mais fácil a representação, mas também dá para fazer as medidas a partir do polo, né? Nas aulas lá de círculo de Mohr, eu expliquei para vocês como é que faz para determinar o polo, tá? E se você fizer a medida a partir do polo, em vez de você medir 2 alfa, você mede só alfa, tá ok? Vamos continuar aqui porque a parte que eu realmente queria chamar a atenção de vocês sobre o círculo de Mohr não era exatamente sobre como defini-lo, né? Ou como fazer a equação matemática. É o efeito, né? Então, vamos colocar aqui o efeito da poropressão, né, sobre o círculo de Mohr. Então, se a gente imaginar, né, que esse círculo aqui, ó, é o círculo de tensões totais, né? Para eu obter o círculo de tensões efetivas, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar cada uma das tensões que estão aqui e subtrair, né, da poropressão. Lembrando sempre que eu chamo poropressão de PW, o livro chama de U, né? E aí, olha só que interessante, né? Se eu fizer isso com todos os pontos, né? Se eu fizer isso para todos os pontos, eu vou estar trasladando todo o círculo, né? Então, o que eu estou fazendo é trasladando todo o círculo, né, nessa direção, né, do valor igual à pressão de água, ok? Então, qual é a distância que existe entre o círculo de tensões totais e o círculo de tensões efetiva? É exatamente o valor da poropressão, ok? E outra coisa que a gente deve chamar a atenção é que as tensões cisalhantes, né, totais, as tensões cisalhantes totais, elas são iguais às tensões cisalhantes efetivas, né? Isso caiu na prova da gente, na primeira prova, e o motivo é simples, né? A água não transmite esforços cisalhantes, então não tem como a água ter interferência nas tensões cisalhantes. O que significa isso? Significa que o círculo, que os valores de tensões cisalhantes vão ser os mesmos, né? Então, eu só estou transmitindo aqui, né, as tensões, eu só estou transladando as tensões normais, né? Somente as tensões normais são transladadas. Isso significa que tanto o círculo de tensões totais quanto o círculo de tensões efetivas, eles vão ter a mesma altura, né? Exatamente a mesma altura. Então, eu não vou estar afetando a altura. Pessoal, isso aqui é muito importante, porque daqui a pouco, né, nas próximas aulas, a gente vai estudar uma coisa que se chama, né, resistência não drenada. E você só vai entender isso se você entender qual é o efeito, tá certo, da poropressão nas tensões, ok? Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, a gente vai falar sobre resistência ao cisalhamento. Então, retornando aqui para o nosso próximo assunto, que é resistência ao cisalhamento, né? A gente já estudou, né? Na verdade, isso aqui foi nossa última aula presencial não, quem dera, nossa última aula online, né? Em que a gente entendeu o porquê que para solos, né? Eu falei isso, né? Você pode baixar a aula lá do Teams, eu falei isso para você, porque que para solos a resistência vai depender da tensão normal. Ora, né, nos solos, o atrito tem muita influência. O atrito é a parcela de resistência predominante. Se você me acompanhar aqui, no nosso quadro, né, você imagina o seguinte, você imagina que você tem aqui uma caixa, né, uma amostra de solo, né? Então, isso aqui é uma amostra de solo, não é uma caixa. Eu falei uma caixa, mas não é.
né? E vamos imaginar, né, que essa amostra de solo é formada por partículas, né? Nós temos partículas aqui. Eu estou colocando como se elas todas tivessem o mesmo tamanho, mas isso não necessariamente é verdade. Tá certo? Elas poderiam ter uma distribuição mais desuniforme. Mas o que interessa para a gente é o seguinte: imagina que você está aplicando um carregamento aqui, né, nessa face. Para que você consiga levar, né, essa face deste ponto para este ponto, né, vamos imaginar assim, aqui. Não sei se você percebe, você teria que empurrar estas partículas uma contra as outras, né? Então, você teria aqui essa partícula querendo ficar parada, essa se deslocando, e a única coisa que vai impedir esse movimento é exatamente o atrito entre elas. Então, no solo, o que impede que, por exemplo, você tenha deformação ou ruptura é o atrito entre as partículas. Só que não o atrito propriedade, a força de atrito, né? Vamos colocar aqui de azul, a força de atrito, né? Chamei atrito, mas o correto é a força de atrito, né? E essa força de atrito, preste atenção, ela é proporcional à normal entre essas partículas. Por isso, então, é que a gente tem que a resistência do solo, ela é igual a quê? A tensão efetiva normal vezes o coeficiente de atrito, né? Em outros materiais, isso não acontece, né? Por exemplo, se você imaginar, né, outros materiais, vamos imaginar aqui, por exemplo, o alumínio, né? O alumínio é um metal, né? Então, você teria aqui cristais, né, formando aqui um grão, tá certo? Aí você teria aqui outro cristal aqui formando outro grão, né? E eles estão coladinhos, né, um com o outro, né? Então, o que segura, né, o que impede, por exemplo, né, imaginar aqui o alumínio ou qualquer outro, né, alumínio ou qualquer outro metal, o que faz com que, né, por exemplo, vou fazer uma caixa aqui de alumínio, né? Deixa eu apagar aqui. Então, imagina aqui que a gente tem, por exemplo, né, a nossa caixa, né, a mesma caixa, só que no caso aqui de alumínio, né? Nosso corpo de prova aqui de alumínio. O que você ia ter aqui? Ó? Você ia ter, né, os átomos, né, formando um cristal, certo? Então, para você deformar, ou para você romper, ou qualquer coisa do tipo, né, não vai depender da força que você aplicou, vai depender simplesmente da ligação, né, ligações químicas. Olha a diferença. Tá bom? Aqui não. Ó. Aqui, né, esse negócio vai se deslocar, vai romper ou qualquer coisa do tipo, né, se uma partícula conseguir, né, se deslocar em relação à outra. Aqui é basicamente, né, se você conseguiu ou não romper as ligações químicas, ok? Então, essa é a grande diferença que existe entre os solos, né, de uma maneira geral, os materiais granulares, né, vamos colocar essa palavra aqui, acho que é importante, né, materiais granulares, tá certo? E os materiais contínuos, né, como por exemplo. E aí aqui tem um aspecto que é muito importante para a gente diferenciar, tá certo? Areia, né, de argila, certo? Então, a primeira coisa é que a areia, ela é uma partícula grande, né? Assim, professor, 1 milímetro é grande? Não, calma, né? É grande para os padrões de solo, né? Então, nas partículas de areia, nós temos o quartzo, né? O quartzo é o mesmo material que faz o vidro, né? Ele não é um material que interage muito bem com a água, né? E, consequentemente, você tem, além disso, né, as partículas são maiores, então você tem uma superfície específica maior. Então, o que vai controlar realmente, né, o deslocamento dessa partícula em relação a essa é o coeficiente de rugosidade aqui, né, que seria o atrito, e a força normal, né, que a gente teria aqui entre uma e outra.
tá ok? Agora vamos lá para as argilas. As argilas, pessoal, elas são... a escala delas é diferente. Vocês estão vendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4 ordens de grandeza de diferença, né? Quanto menor a partícula, maior a superfície específica. Então, como tem uma superfície específica alta, a água vai interagir bem com essa partícula. Então, o que acontece? Você acaba tendo aqui efeitos de forças, né, elétricas bem, muito relevantes, tá bom? Então, olha que interessante, né? Enquanto nas areias você vai ter basicamente o que a gente chama, vamos chamar assim de forças mecânicas, né? Forças de contato, atrito, né? Aqui você vai ter forças que são, né, mais relacionadas às forças elétricas, tá certo? Então a gente tem sim uma diferença de comportamento, né, entre o comportamento da areia e das argilas. Aí, em alguns casos, tá certo? Nós vamos ter partículas, tá certo? Que vão estar coladas, né? A origem da cola eu não sei, né? Pode ser um cimento, tá bom? Pode ser uma força elétrica, pode ser, né, às vezes é um grão maior de areia, né? E aqui entre esses grãos menores tem um pouquinho de argila, formando uma coisa chamada ponte de argila, né? Então você imagina que por algum motivo, né, você tem aí, né, eu vou chamar de cola entre as partículas, certo? Nesse caso, essa cola não vai, né? Ela não é influenciada pela força normal, né, de um grão com o outro, tá certo? E aí a gente vai ter uma envoltória que a gente vai ter uma resistência que é composta por duas partes, né? Então nós vamos ter uma parte aqui que diz respeito à coesão, tá bom? Que é exatamente que vem dessa cola, tá certo? E nós vamos ter a parte do atrito que a gente já tinha, né? E que não mudou, não desapareceu, tá certo? Então aí, né, nós teremos duas parcelas, né? Uma relacionada a uma cola, que eu estou colocando aqui entre aspas, né? Porque na verdade não é cola coisa nenhuma, né? São forças químicas, né? E essa daqui que é do atrito, tá? Tudo bom? Então, isso aqui é o mais geral que a gente tem, né? Nós chamamos isso de envoltória de Mohr-Coulomb. Ou Coulomb, como vocês quiserem. Eu não sou muito bom em francês para distinguir os sons, tá ok? Aí aqui, né, só bem rápido, né, é chamado de critérios de Mohr-Coulomb porque na verdade usa os dois, né? Basicamente o Coulomb ele estabelecia que o critério dele era dado, basicamente é o seguinte: para cada, né, tensão normal você ia ter uma tensão máxima, né, e levaria a ruptura, né? Então seria aquela ideia lá da envoltória que a gente falou, né? Já o Mohr, ele estabeleceu que você teria círculos, né? Então é aquela coisa que que eu até expliquei para vocês, né? Esse círculo aqui, ele é possível, né? E ele está estável. Esse círculo aqui está em ruptura, né? Então, se você pegar todos os círculos em ruptura e você passar uma linha tangenciando eles, né? Você teria aí o que seria a sua envoltória, né, de Mohr, né? Aí, usando os dois conceitos, a gente chega à envoltória de Mohr-Coulomb. Eu coloquei aqui de propósito, né? Vou até trocar a cor, porque já está vermelho, então vou botar azul agora. Só chamando a atenção de vocês, né? Isso aqui é uma equação de uma reta, né? A gente acaba simplificando a envoltória para uma reta. Ela nem sempre é uma reta, tá, pessoal? Às vezes ela fica um pouco curva, né? Mas a gente, né, para facilitar a nossa vida, a gente simplifica para uma reta, né? E aí nós temos dois coeficientes, né? Esse aqui é o coeficiente angular, né? É o ângulo. E esse aqui é o intercepto, que a gente chama de intercepto coesivo, tá bom? Que é exatamente o coeficiente linear. Intercepto coesivo. Isso aqui não é sempre que o intercepto coesivo é igual a coesão, tá? Às vezes isso aqui é só
eu diria problema no ensaio, né? Mas na verdade não é problema no ensaio, né? Quem tiver interesse nisso aí, eu recomendo que faça a disciplina de resistência ao cisalhamento na pós-graduação como optativa, tá bom? Aí o professor Enio lá explica muito bem isso aí, tá? Talvez eu explique um pouquinho mais sobre isso nas próximas aulas, ok? Aí, né, dado que nós temos nossa envoltória, né, no caso aqui, ó, presta atenção, isso aqui seria a nossa envoltória de ruptura, é possível definir, né, em qual plano aconteceu a ruptura, né? Isso é muito fácil, vamos lá. Imagina que você tem aqui a envoltória e ela tem um ângulo φ, né? Então, esse ângulo aqui é φ, ok? Ora, se esse ângulo é φ, se você pegar, né, o ponto em que tocou, né, o ponto C, foi exatamente o plano de ruptura, né? Isso é fácil imaginar, né? Foi exatamente onde ruptura, tá certo? E por que que existe um plano de ruptura? Pessoal, quando eu estou fazendo o cisalhamento aqui né, quando eu estou fazendo um ensaio de ruptura, o corpo não explode todo, não. O que acontece é que surge aqui uma região, né, em que isso é cortado, né? Então essa parte aqui desce, essa aqui fica parada, né? E é exatamente nessa região aqui, nesse plano aqui, que a gente está procurando, né, saber. Então, esse ponto aqui é exatamente o plano em que aconteceu a ruptura, né? Então, olha, se aqui é φ, preste atenção, isso aqui é 90, tá ok? Isso aqui também, se isso aqui é 90, né? Esse aqui acaba ficando, ó, esse ângulo aqui, ó, tá certo? Deixa eu fazer de novo aqui, que não vai ficar legal não aqui, tá muito atrapalhado. Deixa eu fazer novamente aqui. Então, vamos colocar aqui, ó, tá certo? Aqui é nosso espaço, né? Aí eu vou tentar desenhar um círculo aqui e uma reta tangenciando esse círculo, que é a parte mais difícil. Ficou boa? Tá certo? Aí, passando aqui pelo centro, tá certo? Vou tangenciar aqui também, tá bom? A gente sabe que esse ângulo aqui é 2α, isso aqui é 2α, né? A gente já sabe disso, das equações, vamos aqui, ó, né? 2α, tá certo? Então, isso é 2α, aqui é φ, tá certo? Aqui é 90, né? Aqui é 90 menos φ, né? Logo, esse ângulo aqui, né? É o complemento, né? Seria 180, né? É igual a 2α mais 90 menos φ. Né? Você joga para o outro lado, né? Traz para cá. Então, basicamente vai ficar aqui 2α é igual a 90 mais φ. Então, alfa é igual a 45 mais φ sobre 2. Né? Espero que tenha dado isso. Se não deu, estava errado. Maravilha. Né? Então, já sabemos, né? Então, né, bem rápido, que quando acontece a ruptura no solo, né? Quando acontece a ruptura no solo, ela sempre acontece no plano, né, de ruptura 45 mais φ sobre 2. Pessoal, isso aqui é verdade parcial, tá? Talvez eu mostre isso para vocês, mas se não, o pessoal que for fazer geotecnia 3 vai ver que, na verdade, tem outros planos de ruptura, tá? Mas aqui para a gente vai ficar como se esse aqui fosse o nosso plano de ruptura. Então, a ruptura sempre acontece nesse plano, ok? Vamos dar um tempinho aqui, vou parar aqui um pouquinho e aí já retorno. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, antes da gente passar para a parte de ensaios, é a dedução de um coeficiente de empuxo bem interessante. Vamos dar uma pensada aqui. Ó. Esse aqui também é bem legal e isso aqui vai ser útil para quem for fazer geotecnia 3, tá bom? Isso foge um pouquinho da parte de geotecnia ambiental, mas vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. Imagina então que a gente tem, né, a seguinte situação. Eu estou aqui, né, analisando o estado de tensão. Deixa eu apagar aqui um pouquinho, não ficou legal não. Deixa eu melhorar aqui minha vida. Então, aqui, tá certo? É o estado de tensão, tá certo? Para essa situação aqui, ó.
A gente está aqui com o solo, né? Eu fiz uma escavação no solo, ó, presta atenção, isso aqui é uma escavação no solo, tá certo? Isso aqui é uma escavação. E essa escavação aqui, ó, vai cair, né? Então, o que é que significa? Significa que, né, isso vai desmoronar. É assim, certeza que isso vai desmoronar, tá bom? Não é, achismo, é assim, vai desmoronar. Aí, imagina que eu estou querendo, né, calcular as tensões aqui para impedir que isso desmorone. Ou seja, eu estou querendo colocar uma coisa aqui que segure isso, né? Então, o que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo calcular as tensões horizontais, né? Então, ó, presta atenção, estou querendo calcular as tensões horizontais, né, na ruptura. Tá bom? Olha que legal, né? Por quê? Se eu conhecer as tensões horizontais, eu consigo colocar alguma coisa aqui para segurar essas tensões horizontais e não deixar cair, tá certo? Isso aqui é uma coisa super útil, né? Como eu falei para vocês, de geotecnia. Então, imagina que você tem aqui um círculo de Mohr, né? Então, isso aqui é nosso círculo de Mohr, tá certo? Onde isso aqui é a tensão vertical, esse aqui é a tensão horizontal, e esse círculo está exatamente na ruptura, né? Então, a gente está aqui exatamente na ruptura, como eu falei para vocês. O que é que significa estar na ruptura? Né? Significa que ele está tangenciando aqui, né, está tangenciando aqui a nossa envoltória, ok? Aí, ó, olha só como é tranquilo de fazer isso aqui, rapaz, como é fácil de calcular isso aqui, ó. Então, vou colocar aqui, saindo do centro para cá, tá certo? Então, esse aqui é nosso centro, ó, né? Esse aqui é nosso centro, aqui é nosso raio, tá certo? Aqui é né, é o φ, tá bom? Aí, olha que legal, seno de φ é igual a quem? Vamos lá. Isso aqui, ó, é a hipotenusa, ó. Isso aqui é o cateto oposto. Então, cateto oposto é o raio, hipotenusa é o centro, né? Ok? Quem é o raio? O raio é, presta atenção, vertical menos horizontal dividido por 2. Então, colocar de vermelho aqui, vai ficar bem legal. Vertical menos horizontal dividido por 2, né? Vou botar o dividido por 2 aqui. É tudo efetivo, né? Tudo efetivo aqui, não tá aqui, mas tem que ser efetivo. Quem é o centro? Né? O centro é sigma 1 mais sigma 3 dividido por 2. Né? O dividido por 2 aqui vai embora, né? Então, a gente tem que seno de φ é igual a sigma vertical menos horizontal, e aqui sigma vertical mais sigma horizontal, tá certo? Eu vou multiplicar aqui todo mundo por seno de φ e vou dar uma arrumada, né? Se você fizer isso, você vai chegar à seguinte fórmula, que o sigma horizontal é igual a sigma vertical vezes 1 menos seno de φ, 1 mais seno de φ, tá bom? Olha que legal, então, né? Isso aqui é a relação entre a tensão horizontal e vertical na ruptura, tá bom? Na verdade, na ruptura não, em uma ruptura, né? Porque tem vários tipos de ruptura, mas aqui pra gente vai ficar essa aqui, tá certo? Qual é o plano? Aí, só um detalhe, né? Isso aqui é na ruptura. No repouso, ou seja, antes de eu escavar, né? Antes de escavar, qual era? Só lembrando, era sigma horizontal era igual a K0 sigma vertical, né? Então, a gente sai desse estado aqui, que é antes de escavar, para esse estado aqui, que é escavando, né, na iminência de ter uma ruptura, ok? Eu volto já com mais informações aí para vocês, né, agora sobre os ensaios.